Olá, palavras que consolam e esclarecem é o que o programa se propõe em conversas com estudiosos do Espiritismo. Hoje faremos uma reflexão sobre o tema A Régua Áurea e recebemos a nossa convidada Marluce Fanton. Seja bem-vinda, Marluce. Boa noite, meu querido. Estamos aqui novamente para falarmos às pessoas sobre os ensinamentos que o Espiritismo nos deixa e muito feliz de estar com vocês novamente. Jesus esteve fisicamente entre nós e está em todos os momentos ao nosso lado. Deixou o seu manual de boa conduta para a caminhada da vida, que é o seu evangelho de amor e sabedoria. No capítulo 41 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel disserta sobre a regra áurea. E então, Marluce, o que seria a regra áurea? Um dos ensinamentos mais importantes que Jesus deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que significa isso? Que nós possamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, em todos os sentidos. Esse ensinamento teve uma dimensão muito maior proferida pelo Mestre querido, porque ele nos ensinou que para amar ao próximo nós precisamos amar a Deus. Não existe essa possibilidade de amar a Deus e não amar ao próximo. Então a gente precisa fazer isso de uma forma conectada. E nós, se esse ensinamento fosse praticado por nós, o mundo não seria tão imperfeito, tão cheio de violência. Por quê? Porque a gente não quer ser julgado, mas a gente julga. A gente não quer que fure a fila, mas a gente fura a fila. A gente não quer que a gente encontre dejetos do cachorro do vizinho na nossa calçada, mas a gente deixa na calçada do outro. A gente deixa o carrinho do supermercado numa vaga de carro, e quando a gente chega, a gente reclama que o outro fez isso. Então, nós deveríamos agir eticamente, moralmente, em todos os sentidos, imaginando que eu estaria fazendo isso para alguém e essa minha ação eu gostaria que me fizessem? E se a resposta fosse não, eu não deveria praticá-la. E aí o nosso mundo, com certeza, seria um mundo muito melhor, com menos imperfeição, menos guerra, menos desavenças, menos brigas, né? Porque a gente estaria pensando antes de agir. Essa regra já vinha sendo ensinada ao longo dos anos, muito antes de Jesus, mas proferidas pelo Mestre, tomou uma dimensão muito maior e muito mais importante nas nossas vidas. E por que é tão difícil praticar este ensinamento? Porque o orgulho e o egoísmo ainda são muito presentes nas nossas vidas. O nosso orgulho não quer que nós sejamos os últimos, nós queremos sempre ser os primeiros, a gente não quer nunca ceder a vez, a gente nunca quer deixar de ser o centro dos holofotes, a gente nunca quer deixar de ser elogiado. Então, tudo gira ao redor do eu, ao redor da importância exagerada que eu dou à minha pessoa, em vez de dar a importância ao todo, a todas as pessoas de uma forma igualitária. E aí a gente só enxerga os defeitos dos outros, a gente não enxerga os nossos defeitos, nós não aceitamos ser criticados. E aí é o que a gente está fazendo, a gente critica, mas não quer ser criticado, eu julgo, mas não quero ser julgado. Então, a partir do momento que eu penso antes de agir e eu só vou praticar ações que não vão denegrir o meu irmão, ações que vão poupá-lo de vicissitudes, ações que vão fazer com que a outra pessoa se sinta bem, se sinta confortada, se sinta amada,
esse seria o verdadeiro ensinamento de Jesus. Então, o grande empecilho para isso ainda são as grandes chagas que assolam o nosso espírito e que nos impedem e retardam o nosso progresso moral, o orgulho e o egoísmo. Mas tem uma virtude interessante que, como se aplica essa virtude, que é a caridade, nesta situação? Como o Evangelho do Mestre é o nosso grande manual de conduta, a nossa maneira de trilhar esse caminho da vida, de aprendizado, de crescimento moral, e lá no Evangelho diz que fora da caridade não há salvação, a prática da caridade implica em ser bondoso, misericordioso e olhar o outro, como esse ensinamento de Jesus, como eu gostaria de ser olhado. Então, a verdadeira caridade é quando eu sou indulgente para com as faltas alheias, eu tento compreender os motivos pelos quais o outro se porta daquela maneira, dando chance que ele busque um caminho melhor e perdoando as ofensas que esse outro pode me fazer. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Então, a gente vai aplicar a caridade quando a gente entender que nós não somos as pessoas mais importantes nesse mundo, nós fazemos parte de um todo. Preciso me amar, preciso cuidar de mim, mas para que, junto com os outros, todos juntos caminhemos em rumo ao progresso da humanidade, com certeza do progresso do orbe em que vivemos. A prática do fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizessem, amando a Deus sobre todas as coisas, é a verdadeira prática da caridade. Indulgência e perdão das ofensas. A caridade, e é isso que a gente gostaria que nos fizessem, né? A gente gostaria mesmo. A caridade está lá no Livro dos Espíritos, né, que a maior virtude do ser é a caridade. Nós agradecemos a contribuição da Marluce Canton e envolvemos-nos de alegria com os nossos amigos que nos prestigiam, colaborando com a divulgação do Evangelho de Jesus. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.